nós somos projeto piloto no interior do estado. Foi muito esforço e vendo a necessidade que a gente tem de reduzir não só a violência, mas principalmente a reincidência. Porque os autores são homens autores de violência, são indicados pelo judiciário para estar participando de 12 encontros obrigatórios, uma vez por semana, e lá vão ser discutidos vários temas, inclusive a Lei Maria da Penha, o que é violência, o que não é, o que pode, o que não pode, machismo, igualdade de gênero, entre outros temas, e esses encontros vão ser fiscalizados como uma forma de cumprimento da cautelar, inclusive. Lá na medida protetiva hoje já está vindo assim, comparecimento ao grupo reflexivo, então eu acho que é mais uma política pública extremamente importante para a gente tentar diminuir esses números tão expressivos em Patos de Minas. Doutora, é muito bacana que, salvo engano, eu vi que em 80% desses homens que participam desse projeto, eles não voltam a cometer o crime de violência doméstica. Então, mostra que esse projeto tem tudo, já está dando certo, tem tudo para dar ainda mais certo aqui em Patos de Minas. Sim, em Belo Horizonte é um sucesso o projeto, os números são muito expressivos e a gente espera conseguir em Patos também diminuir a reincidência, diminuir a violência e conseguir números importantes para nós. Para a gente até ter uma comparação daqui a um ano ou daqui a alguns meses, a média hoje está em quanto, doutora? Sempre que a gente encontra com a senhora, a gente faz essa pergunta. Como que está a média de violência doméstica em Patos de Minas? Engraçado que é muito mês a mês, sabe? É meio quase que um jogo de futebol. Mas eu acredito que a gente vai manter os números de 2024, tanto em relação às solicitações de medidas protetivas, quanto a ocorrências. Geralmente, no segundo semestre, a gente tem um índice um pouco maior. Então, lá para novembro e dezembro, a gente pode falar com mais segurança, mas ainda são números muito expressivos que a gente acha que é resultado disso, de divulgação, de informação, que as mulheres hoje elas têm coragem de ir atrás e buscar seus direitos. O programa Dialogar, ele parte de uma mulher que foi vítima de violência. O objetivo dele é evitar que esse homem reincida no crime contra a mulher, né? Então, o nosso objetivo é fazer diminuir os índices de recorrência, fazer com que aquele homem não pratique mais nenhum ato de violência contra nenhuma mulher, nem contra a mulher que ensejou o encaminhamento dele para o programa, nem contra uma outra mulher que porventura ele venha se relacionar. A participação dele no programa lá em Belo Horizonte, e também será que Patos de Minas, é obrigatória. A gente tem sempre que ter em mente que trata-se de um homem que agrediu mulher. Então são duas coisas distintas. Uma é a responsabilização criminal dele, que vai continuar ocorrendo, e a outra é a participação dele no nosso grupo reflexivo. Por quê? Por que a participação em grupos reflexivos e a partir dessa metodologia do programa Dialogar é importante? Porque a gente tem uma lei aqui, né, no nosso país, que é a Lei 11.340, que completou 19 anos. E a gente sabe que a atuação exclusivamente punitivista do Estado não tem sido suficiente para diminuir o número de crimes contra a mulher. E a gente só vai conseguir combater o crime contra a mulher se a gente investir em educação. E aí, educação nas escolas, em educação com as mulheres e educação também com os homens autores de violência. Porque não nos basta a medida protetiva que tira o agressor, muda a casa do agressor, né? Não nos basta mudar o agressor de casa. É necessário também fazer com que ele reflita, com que ele desconstrua esses papéis de gêneros que está muito relacionado ao patriarcado, ao machismo, a masculinidades, para que ele não cometa novos crimes contra as mulheres. Então é uma ação eminentemente preventiva e que tem surtido muito efeitos lá em Belo Horizonte. O nosso programa, ele começou a intervir com homens autores de violência em 2013, ele existe desde 2010, mas em 2013 ele passou a atuar exclusivamente na intervenção com homens. E ao longo desses anos, o índice de recorrência é mínimo. 90% dos homens, e eu estou falando de mais de 1.600 homens atendidos, o índice de recorrência de homens que não praticaram nenhum outro ato de violência fica em torno dos 90%. Então, 90% dos homens que concluíram o nosso programa não praticaram nenhum outro ato de violência, nem contra a mulher que ensejou o encaminhamento dele para o programa, nem contra a mulher diversa. Doutora, até para deixar claro, por exemplo, o homem ele vai condenado pelo crime da violência doméstica. Participando desse programa não reduz a pena, não tem nenhuma interferência. São duas coisas completamente distintas, ou estão alinhadas uma com a outra? Não, exatamente isso. Uma coisa independe da outra. O encaminhamento dele para o programa, lá em Belo Horizonte, ele parte de uma medida protetiva. Então, a mulher vai na delegacia, ela relata que foi vítima de violência doméstica e pede medida protetiva. O que é a medida protetiva? É uma forma da gente afastar o agressor dela para que ele não continue praticando novos atos. Esse pedido, de maneira inicial, é encaminhado para o judiciário.
o judiciário vai processar o pedido dela e determina que aquele homem, né, não se aproxime dela, não entre em contato e participe do nosso programa. Ok, a isso a gente chama de expediente apartado de medidas protetivas. O segundo momento é a instauração do inquérito policial. Ele vai responder pelo crime que ele cometeu. Se ele praticou o crime de lesão corporal, ele vai responder pelo crime, o inquérito policial, ele vai ser denunciado, ele vai ser processado e ao final ele pode ser preso. São duas coisas distintas, que caminham juntas, né? E cujo objetivo é um só: salvar a vida de mulheres e meninas. Patos de Minas não é só pioneira no interior de Minas Gerais, a gente fica muito orgulhoso, né, e nos sentimos muito honrados de Extramuro, região metropolitana de Belo Horizonte, ser a primeira cidade do estado de Minas Gerais a ter o projeto Dialogar. O projeto Dialogar, ele coloca diretamente a responsabilidade do homem, né, na sua integralidade, como uma ferramenta de trazer o homem para o seu entendimento do que realmente é a violência contra a mulher. A partir do momento que o homem é acolhido e tem essa ferramenta colocada em prática, que é trazer ele para a conversa, né, abrir o acolhimento para o diálogo e fazer com que ele entenda o que realmente é a violência, acaba que esses números de violência tendem a cair. E nós vimos que realmente pela apresentação aqui, que cada vez mais esse projeto está sendo efetivo, né? Uma vez de a cada 30 homens ouvidos, né, apenas um desses 30 homens que foram ouvidos e acompanhados nessas 12 sessões, eles voltou a cometer a violência, né? Então é um projeto realmente efetivo e que tem trazido grande resultado desde 2010 até hoje, e a gente fica mais uma vez muito honrado em fazer parte dessa construção, e hoje em 2025 ele está sendo instituído aqui no nosso município.